Então, eu agradeço, né, estar participando desse momento, né, da pesquisa. Eu sou médica, né, de formação inicial, por especialização em saúde pública. Comecei como médica na assistência, né, eu sou clínica, e posteriormente, com a especialização, eu me dediquei a uma parte que eu sempre gostei, que é o aspecto social das questões, e nesse caso específico, da saúde, né? Então, tive a experiência inicial com a implementação do que era chamado à época Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, na década de 80, e aí a implantação desse programa na Secretaria Estadual de Saúde, onde eu era servidora, e foi um processo muito rico, tanto pela instituição, pelo Ministério da Saúde desse programa, como pela experiência no âmbito do Estado, da implementação, não é? É sempre em articulação com o movimento de mulheres, que a gente sempre considerou fundamental, porque foi a partir de uma demanda do movimento de mulheres que surgiu esse programa de atenção integral à saúde da mulher. E com o controle social, né, acompanhando essa implementação no âmbito do Estado, e estabelecendo a obrigatoriedade para todas as secretarias, né, as secretarias e os serviços da administração direta e indireta, a obrigatoriedade do preenchimento dessa variável. Essa circulação de ideias, de conhecimento e até de relações afetivas pode contribuir para que quem já está na universidade receba áreas novos para um novo entendimento, não é, da composição da nossa sociedade e do que ela gera de desigualdade, né? O grupo da população negra, dos indígenas, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, né? Foram políticas que elas foram incorporadas mais recentemente, né? A gente tem políticas institucionais já de muitos anos, como a da saúde da criança, né? Da saúde da mulher, do homem, mais recentemente do idoso, que iniciaram como programas e depois foram, chegaram ao patamar de políticas, Então, essas políticas que a gente considera dentro do guarda-chuva da promoção da igualdade, elas são mais recentes, E no caso da política de atenção à saúde da população negra, como compromisso do Estado. E aí essa foi, e deve ser uma luta constante no sentido de que todos os gestores, tanto estaduais como municipais, reconheçam tais políticas como um compromisso de Estado, e não um compromisso da gestão. Esse é o ponto de partida que a gente trabalhou com os municípios, para que todos reconheçam que eles têm obrigação, eles têm competência para tal. Não é uma opção, porque se eu gosto, se eu quero, não é porque a gente lida muito esse meio de campo onde o gestor não leva muito em consideração, porque muitos têm o preconceito, são racistas, E na instituição isso tem um peso muito importante, ele faz valer de uma certa forma, porque ele demonstra maior ou menor interesse em relação às questões que ele se identifica mais. E que a gente tem que sair desse universo do indivíduo. Ali ele não está como pessoa, ele é um gestor e que tem que ter esse compromisso institucional. Ela é uma política pública, reconhecida como tal, a legislação define como obrigação do Estado e então deve ser incorporada e institucionalizada. E aí no âmbito do Estado e dos municípios é já um embate que a gente faz o enfrentamento por conta do racismo interpessoal e do racismo institucional, porque aí não é só o gestor, mas são as normas, são como é que a gente diz, os processos de trabalho
que tradicionalmente eles não incorporam a questão racial, daí porque em algumas situações tem muitos embates, tem muitos entraves, tem muitas dificuldades para que essas políticas sejam incorporadas institucionalmente e implementadas por suas equipes técnicas. Então, é um embate, né, que é a questão de estar sensível à questão, ter o compromisso institucional e fazer o enfrentamento ao racismo institucional para a implementação dessas políticas. Então, esse é um dos processos de trabalho, assim, bastante... Esse enfrentamento é contínuo, é permanente e tem várias gradações, não é? Porque no início você faz o enfrentamento e à medida que vão sendo incorporadas as ações, não é? Vão se quebrando algumas barreiras, outras vão tendo que ser enfrentadas e superadas, né? Então é um processo permanente esse enfrentamento ao racismo e ao racismo institucional para a implementação das políticas. Bom, então, a partir dessa compreensão, a gente trabalhou com algumas estratégias que considerava cruciais. Ampliação do conhecimento. E aí, nesse universo de ampliação do conhecimento, a gente colocava dentro desse guarda-chuva tudo que diz respeito a conteúdos, tanto para gestores, profissionais de saúde, a população, do ponto de vista das relações, né, raciais, dos conteúdos técnicos, em relação à qualificação dos profissionais para assistência e tudo mais, e para a população ela ter o conhecimento e informações acerca do que quem é que acomete e quais os caminhos que ela percorrer para ir buscar o acesso a essa assistência. E aí foram desenvolvidas nesse universo várias estratégias de formação, de capacitação, qualificação, com materiais de diversa natureza, materiais gráficos, materiais informativos de vários formatos. E que com a pandemia foi muito introduzida a questão da internet para educação à distância, reuniões com os diversos segmentos e tudo mais. Então, sempre eram incluídos nesse universo da ampliação do conhecimento gestores, profissionais de saúde e a população, com as diversas necessidades e os diversos conteúdos direcionados para isso. É fundamental, que a gente tenha um canal de comunicação, com a comunidade, com a população, para que ela exerça o papel de conhecer, se apropriar, participar, opinar, fiscalizar, monitorar. E aí foi instituído um Comitê Estadual de Saúde da População Negra, com a constituição dos diversos setores internos da Secretaria, que tem uma atuação de ações para assistência nas diversas áreas, representação de universidades, na Universidade Federal, Universidade Estadual, representação do Conselho Municipal de Saúde, representação de entidades de usuários, a Associação Pernambucana de Portadores de Anemias Hereditárias, o Movimento Negro, através das mulheres negras e do movimento negro em geral, especialistas, e esse comitê serviu e atuou sempre com a finalidade de apoiar, participar, contribuir, tanto que muitos treinamentos, capacitações, tinha alguém do comitê participando em função da área que ela representava, e contribuir também com a formulação de políticas para a incrementação da implementação da política. Então, um papel fundamental do controle social e do conteúdo, em todos os seus aspectos. Nesse sentido, tivemos a estratégia também da intersetorialidade e transversalidade, considerando que
a população negra, em suas diversas faixas etárias, ela está atendida enquanto criança, mulher, adolescente, com suas necessidades específicas. E então aí, transversalidade com a saúde da criança, saúde do homem, do idoso, da mulher, no sentido de, inclusive, com essa transversalidade, a gente instigá-los, contribuir com conteúdos para que eles incorporassem o entendimento do recorte racial nas suas respectivas políticas. Por exemplo, em relação à saúde da criança, a gente tem uma ação que é a triagem neonatal, mas a gente tem, do ponto de vista do geral para as crianças, a questão da desigualdade que se reflete na mortalidade infantil, a maior percentual de crianças que morrem são crianças negras, dos adolescentes são os adolescentes negros, e aí cada grupo populacional desse com sua causa específica, no caso da juventude negra, a questão da violência, dos homicídios, né? Das mulheres negras, né? Em relação à mortalidade materna, a mortalidade materna é maior nas mulheres negras. Então, essas demais políticas, né, trabalhando em transversalidade e intersetorialidade, elas foram incorporando, né, essa compreensão de que o olhar deles não só para todas as crianças, mas as crianças e aquelas negras que aí elas estão numa situação de desigualdade e aí você precisa, não é, ter um olhar mais direcionado para ações que vão, não é, ser desenvolvidas para as crianças, no caso de cada grupo específico. Então, foi uma estratégia, essa transversalidade, intersetorialidade, ampliação do conhecimento, participação e controle social, e aí como que a gente pudesse dizer, também a questão da gestão, não é? O processo, não é, de gestão, que é aquele onde a gente trabalhava mais diretamente com as ações no âmbito municipal, estimulando para que os municípios, não é, e apoiando para que os municípios adotassem oficialmente, se comprometessem oficialmente com a instituição, não é, dessas políticas públicas para a população negra, né? Então, todo um processo de trabalho nesse sentido. E teve, nos últimos anos, muito direcionado para a questão da assistência às pessoas com doença falciforme, a descentralização, né, da atenção às pessoas com doença falciforme no nível especializado. Por quê? Porque a gente, dentro do modelo do Sistema Único de Saúde, a gente tem uma linha de cuidado que contempla ações no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Então, esse conjunto, né, de ações seguindo essa linha de cuidado, que a gente define a linha de cuidado como um caminho trilhado para desenvolver ações assistenciais dentro de um modelo de atenção, né, que tenha a caracterização por níveis de complexidade da sua assistência. Por exemplo, em relação à saúde das pessoas com doença falciforme, a gente tem no universo da atenção primária uma quantidade de ações que devem ser realizadas nesse universo e que são da atribuição do município. Por exemplo, o teste do pezinho é uma ação compartilhada entre o Estado, o governo federal e o município. O município colhe o exame na sua unidade de saúde, no PSF ou na atenção básica, na unidade básica de saúde, colhe esse exame, encaminha para o LACEN, que é o laboratório estadual, que aí não é da competência do Estado. O Estado processa esse exame e manda o resultado para o município. E aí o município, se tiver alteração, essa criança vai entrar no atendimento hematológico, no HEMOP, e se ela não tiver, ela segue com as ações da atenção à saúde da criança nos primeiros anos de vida,
crescimento, desenvolvimento e vai por aí. E aí, sendo uma mulher, ela vai fazer o pré-natal na atenção básica, e aí, se ela não tinha conhecimento, nunca tinha feito o exame, porque ela não fez o teste do pezinho começou em 2001, e ela pode ter mais idade do que isso e não fez. Então, o que é que está definido? Para o pré-natal da gestante, incluir a realização da eletroforese da hemoglobina. É uma ação da atenção primária, inicialmente, porque ela vai colher exame, fazer esse mesmo procedimento, mandar para o estado, e se essa gestante ela tem doença falciforme, aí ela vai ser referenciada para um pré-natal de alto risco, que vai estar no nível do estado. Ela continua com ações na atenção primária, não é? As outras ações em relação à saúde da mulher, ela continua, e em relação à gestação, ela vai ser acompanhada por um serviço de gestação que faça alto risco, certo? Que são maternidades que fazem alto risco. No caso específico, a gente tem o IMIP, que é quem faz esse referenciamento e compartilha com o Estado. E essa gestante vai precisar receber medicamentos, que são medicamentos já numa complexidade acima do município. O município fornece os medicamentos do componente básico da atenção, que é penicilina, ácido fólico, dipirona, que faz parte da cesta de medicamentos, da atenção básica, e essa mulher ela vai receber medicamentos que já estão no outro nível de complexidade, que ela vai precisar de um tratamento específico para a doença falciforme, que é a hidroxureia, que é fornecida pelo Estado. Adquirida pelo Estado, fornecida pelo Estado. Quando a paciente recebe esse medicamento e é registrado, o Ministério aí repõe para o Estado o recurso que o Estado gastou para adquirir esse medicamento. Então, entra aí nesse nível a instância federal, que financia medicamentos de alta complexidade e exames de alta complexidade, certo? Então, essa linha de cuidado, que ela é basicamente para todas as morbidades, que é a organização da rede de conformidade com a necessidade do grau de complexidade dessa assistência, certo? Então, esses pacientes com doença falciforme, antigamente, antes do SUS se estruturar, eles eram atendidos dentro do hemocentro, porque era considerado uma doença hematológica. Aí, quando se descobria, era o hemocentro, isso nacionalmente, porque era uma doença hematológica que não é considerada maligna, porque não é uma neoplasia. Então, todos os pacientes, o atendimento inicial era dado no hemocentro. À medida que a gente vai organizando essa rede e estabelecendo essa linha de cuidado, esses pacientes, eles vêm para um nível intermediário, que é a atenção especializada ambulatorial, onde tem hematologistas, a nível ambulatorial, que façam o atendimento dessas pessoas sem ela precisar vir para o EMOP. Ela virá para o EMOP apenas numa situação que ela precise uma internação de uma situação grave, da UTI, que aí o EMOP tem UTI, enfermaria, Então, esse processo de trabalho que a gente desenvolveu no Estado, e é pioneiro nisso, de descentralização, foi exatamente isso, a gente organizar essa linha de cuidado. O município tem seu conjunto de ações de responsabilidade, e para isso a gente fez reuniões com todos os secretários municipais em nível de CIR, que é Comissão Intergestores Regionais. Cada região de saúde junta seus secretários municipais, tem essa comissão para pactuar. E daí a gente relembrar para ele os compromissos, pactuar que ele precisa garantir medicamentos, da atenção básica e tudo mais, certo?
E nessa sequência, a gente aí vai fazendo essa estruturação organizacional, bem como assistencial para a linha de cuidado. Desde o início da coordenação, que a gente trabalhou em parceria, em transversalidade com a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde. E lá, com a abordagem direcionada para o preenchimento do quesito raça-cor nos sistemas de informação, de natalidade, de mortalidade, de doenças de notificação e todos os outros sistemas que foram surgindo, por exemplo, da Zika, na época da Zika, com a Covid, né? Então, porque ainda não foi incorporado no conhecimento geral, automatizar e automatizar no sentido de já está incorporado. Quando vier um sistema, já coloca lá o quesito raça-cor, né? Mas não foi bem assim, né? A última experiência que foi a Covid, né? Porque os sistemas eles começam apenas com um registro quantitativo. Depois é que ele vai se refinando com outras informações que vão poder dar qualidade a essa informação, né? Então, aí a gente trabalhou em parceria no sentido de todos os treinamentos, todas as qualificações, todas as ações de ampliação do conhecimento sempre começam com a abordagem da questão étnico-racial. Que país é esse? Né? Como foi a formação étnico-racial brasileira? Como é que está distribuída do ponto de vista dessa composição a população brasileira? E aí a gente faz o resgate histórico, né? Da colonização, todos esses aspectos, e aí para a gente chegar no conteúdo técnico de por que é importante essa informação, de como você se identifica. E a partir desse processo de trabalho que foi desenvolvido em parceria, a gente tem hoje o sistema de informação de natalidade acima de 98%, o grau de preenchimento, o de mortalidade acima de 98%, e o de agravos de notificação das doenças está em torno de 88%. Os sistemas de informação, quando eles estão com grau de preenchimento acima de 95%, eles são de excelente qualidade. Então, essas informações que a gente tem hoje, elas dizem como é o perfil da população em relação a determinadas morbidades. E aí foi construída foi lançado a cada ano pela vigilância, no final do ano, sempre no período do mês da consciência negra, em torno do dia 20, sempre foi lançado um perfil epidemiológico da população pernambucana com recorte racial. E aí, nesses 10 anos, até o ano passado, a gente tem o lançamento desses perfis, e aí mostram como é que está a situação das morbidades, né, em relação à população negra, né, do ponto de vista das morbidades de caráter transmissível, as doenças crônicas e assim sucessivamente. Então isso foi uma evolução muito importante, criou informações e dados, né, que contribuiu muito para a construção do conhecimento através de boletins, através de informes, né, e a gente tendo dados numéricos para dizer, olha, isso que a gente diz está aqui comprovado. Quando a gente diz que existe desigualdade em relação à população, entre a população branca e a população negra, aqui, olha, como é de que morre esse grupo e esse daqui. Qual o percentual que esse é acometido e esse daqui. Por que é que a gente não tem melhores, né, percentuais em relação a esse? Então, aí entra a questão da determinação, né, social do adoecimento, o racismo como um fator nesse sentido, e aí a gente vai incorporando esse conhecimento, essa informação, para fazer parte, né,
do processo de trabalho. Os conhecimentos que a gente tem em relação à medicina tradicional, com a utilização de plantas, de ervas medicinais, não é que isso é muito tem na área, não é, da população indígena, mas a gente tem também na população negra, não é, com as práticas desenvolvidas muito nas comunidades de terreiros, de religiões de matriz africana, não é, que vem muito com a questão da religiosidade, mas o aspecto, não é, do fazer bem, da utilização de plantas e a indicação mais adequada e tudo mais, além dos aspectos, não é, que a gente podia dizer da prática, não é, desse grupo populacional em relação à estratégia de sobrevivência que tiveram de se agregarem para resistir e de como eles, não é, têm o trato entre si, que é mais observável, pelo menos nas áreas urbanas, em relação às comunidades de terreiros, né, que têm uma prática mais receptiva, mais acolhedora, não é, e que mais humanista, que a gente tenta, né, sempre sobressaltar e fazer com que os profissionais de saúde, né, incorporassem isso para ter um atendimento mais humanizado e mais qualificado para aquela pessoa que está atendendo, né? Bom, assim, tem figuras que são, né, como é que diz? São nossos ícones, né? Vera Barone, né? Vera Barone, que é histórica no movimento negro em todas as áreas. Aí ela tem inserção em todas as áreas. Educação, né, da área jurídica e todas as áreas. E na saúde tem um papel, né, fundamental pela prática que ela né, foi profissional de saúde, né, tem essa formação, e pela prática também de contribuição enquanto militância política, no sentido de sair na defesa da institucionalidade para as políticas de saúde para a população negra. Inaldete Pinheiro, né? Inaldete Pinheiro, que é uma intelectual, mas que esse aspecto, né? Esse lado ela já tinha, mas foi profissional de saúde também, militou, não é, na implementação dessas políticas quando ela estava na assistência, que ela é enfermeira, né? Inaldete Pinheiro, e tem várias pessoas. Essas me vêm porque são as mais vigorosas, né? Assim, tem muitas que contribuíram no conjunto, não é? Da demanda do movimento negro para exigir compromisso do Estado para a população negra. E aí dentro disso é saúde, educação, as diversas áreas, né? Eu posso não estar colocando o nome assim, não queria fazer, não é? Não ser justa, mas, não é? Acho que não é? Afloram mais, são essas duas que a gente mencionou. Tem pessoas recentes, não é? Mais jovens, né? Que são do movimento negro e que contribuíram também, né? Fortemente na atuação ampla. Marta Almeida, enquanto militante do movimento negro, ela sempre participou como representação do movimento negro no Comitê Estadual de Saúde da População Negra, né? E assim, eu teria que me deter mais um pouquinho, mas com certeza teria mais outras pessoas a gente a mencionar. Aquelas informações que a gente dava de uma forma genérica no Brasil, a desigualdade e tal, aí a gente pôde mostrar na saúde, no estado de Pernambuco, pelas informações dos sistemas de informação colhidos a partir do preenchimento da variável raça-cor nos prontuários, né, nos formulários da saúde no estado de Pernambuco. E aí essa experiência a gente levou para o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade, né, que a saúde fazia parte.
a gente levou uma proposição e foi instituído um decreto no estado de Pernambuco, estabelecendo a obrigatoriedade para todas as secretarias, né, as secretarias e os serviços da administração direta e indireta, a obrigatoriedade do preenchimento dessa variável. Então, e isso a gente passando, né, tendo a participação e o envolvimento do movimento social, o movimento negro, que aí cobrava das outras secretarias essas informações. Estão implementando isso, esse decreto, a partir dos anos 2000, né, com a instituição dessa Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né, no primeiro governo do presidente Lula, e com as políticas que foram instituídas naquele período, né, se avançou muito no sentido da implementação dessas políticas, né, com recorte racial nas áreas específicas. E na área da saúde, na nossa experiência aqui no estado, a gente teve muito trabalho, tanto com a Universidade Federal, em alguns momentos, com a UPE também em alguns momentos, em algumas cadeiras que a gestão pública vinha participar, né, de conteúdos em relação a essas questões, a questão étnico-racial, a doença falciforme, e sempre era tanto surpresa para nós da gestão, o grau de informação dos alunos, né, que era praticamente nenhum. O interesse também muito reduzido, porque parece que não tinha nada a ver com eles, né? E a partir daí, né, teve sempre um esforço tanto da academia, da universidade, no sentido de introduzir e trazer a gestão para dar um pouco de toque de realidade para esses estudantes. Mas era muito difícil. Em alguns a gente teve experiências assim de embates, de eles questionarem por quê, e aí vem com a argumentação, não, porque tem que ser feito para a população geral, todo mundo é todo mundo, né? Mas aí, né, demonstrando até uma falta de conhecimento das áreas que eles têm a oportunidade de aprender, que todo mundo tem, né, direitos iguais, mas necessidades diferentes, né? Então, a gente teve momentos com o grupo de saúde coletiva da Universidade Federal, né? E que a gente foi lá, fez várias apresentações, fez também com o Departamento de Antropologia, né, que teve experiências com saúde bucal, e aí a gente fez o recorte racial, não é, na saúde bucal e doença falciforme na população, e também na UPE, num eixo que era de humanismo. É muito interessante nessa questão, aquela preocupação e demanda dos estudantes de se focarem na questão da doença. Não, mas isso não, o que eu quero aprender né, doença, como trata e tal, né, mas não considerando, né, os aspectos epidemiológicos, a origem e como vivem as pessoas, né, que é determinante para o sucesso ou insucesso, né, do tratamento das doenças, né. O Brasil não foi descoberto, né, chegaram, pessoas aqui que imprimiram, uma prática, e uma prática que transformou a nossa sociedade numa sociedade escravocrata, numa sociedade patriarcal, machista e sempre permeada por uma relação onde a questão racial tinha um peso muito importante, do branco com o negro e com o indígena. E o negro, não originário daqui, mas o vindo e depois, posteriormente, os aqui miscigenados, né? Então, eu acho que a questão histórica mesmo ser abordada, com outro olhar, da nossa formação étnico-racial, para que possa ir sendo entendido como se reflete no comportamento da gente ainda hoje, né?
Eu acho que isso, e aí que eles vão se aproximando, tanto do ponto de vista dessa questão, como do ponto de vista das desigualdades, o resultado que as desigualdades causam na vida das pessoas, e em especial na população menos favorecida do ponto de vista da desigualdade, população negra, no caso específico, que é a nossa temática, né? E a partir daí se aproximar, não é, do perfil epidemiológico desse grupo populacional, com as doenças que lhes são geneticamente determinadas, né, que é importante, como a doença falciforme, a G6PD, e algumas outras que têm um forte componente racial, como o glaucoma, né, o glaucoma pigmentar, né, e algumas que têm um comprometimento que a gente se pergunta ainda hoje se é uma determinação genética, se é uma decorrência das desigualdades e de dificuldade de acesso para diagnóstico precoce, né, como o caso da hipertensão, diabetes e os miomas, né, que hoje, para algumas delas, por exemplo, hipertensão, a gente sabe que tem um componente racial em relação à questão renal, né, a filtração e tudo mais, e que contribui para que esse quadro ele se desenvolva de forma mais precoce, mais complicada, e o tratamento requerendo algumas substâncias que são prescritas para todo mundo e se espera um resultado igual para todo mundo, né, sem ter, não é, essa propriedade, não é, da atuação de alguns medicamentos e a resposta mais, como é que a gente diz, mais positiva em relação a alguns, né? Então, esses aspectos ainda estão sendo, não é, estudados para ficarem comprovados cientificamente, mas existem indícios de, né? Então, acho que é importante, aí a gente vai entrando no universo da questão de como vivem essas pessoas, do ponto de vista do acesso a emprego e tudo que resulta das condições de pobreza e de desvantagem e de agravo para a saúde.